Sota era um perdedor miserável e solitário, cuja vida era pior do que a de um NPC até ele sobreviver a um naufrágio, e os deuses do enredo lhe deram o poder de mudar o destino de qualquer pessoa. No entanto, em vez de salvar o mundo, Sota usa seu poder para encantar os vilões de sua escola e fazê-los morar com ele. Antes disso, ele estava a caminho da escola uma manhã, quando um dos irmãos do Truck-kun quase transportou todos para outro mundo enquanto esperavam no semáforo. Felizmente, ele mudou de direção antes que isso acontecesse, mas enquanto todos ao redor se perguntavam o que aconteceu, uma garota loira observou Sota se afastar. Mais tarde na escola, a garota continuou tentando descobrir qual papel Sota tinha desempenhado em evitar o acidente. Ela pensou em rastreá-lo, já que ele estava vestindo o mesmo uniforme que ela, mas ela também sabia que seria como procurar uma agulha no palheiro. No momento seguinte, o professor apresentou um novo aluno. Quem, para sua surpresa, acabou sendo Sota. Após o primeiro período, Sota recusou todos que tentaram ser amigáveis com ele, fazendo questão de derrubar suas várias bandeiras. Quando ele se levantou para sair, Nanami o chamou, dizendo que precisava falar com ele. Ela então o levou para o telhado e perguntou por que ele sempre olhava para o topo da cabeça de uma pessoa antes de falar com ela. Sota ficou surpreso por ela ter notado isso e tentou encontrar uma resposta que não o fizesse parecer que deveria estar de camisa de força. Quando ele tentou negar as acusações dela, ela disse que esteve no ponto de ônibus naquela manhã. Não tendo outra escolha, Sotete explicou que podia ver bandeiras erguidas pelas pessoas. Ele disse que um dos homens no ponto de ônibus havia erguido uma bandeira de morte, e ele simplesmente a derrubou ao sussurrar algo no ouvido dele. Nanami perguntou se ele havia feito o mesmo com os colegas de classe, e ele disse que sim. No entanto, quando ele mencionou que eles haviam levantado bandeiras de amizade e amor, Nanami começou a rir. Ela disse que podia acreditar na sua conversa sobre bandeiras de morte, mas afirmou que se ele continuasse alegando ver outras bandeiras, era melhor admitir que tinha mais que alguns parafusos soltos. Sotete não pareceu se importar com as zombarias dela, e disse que ela era livre para acreditar no que quisesse. Ele também a informou que desgraças aconteciam a quem se aproximava dele, e foi por isso que ele derrubou as bandeiras dos colegas de classe. Suas palavras a fizeram lembrar um pouco do passado, mas ela rapidamente afastou esses pensamentos e lhe disse que tudo o que ele estava fazendo era afastar as pessoas. Para provar a ela que ele era realmente o Cavaleiro da Morte, ele contou sobre o navio de cruzeiro em que estava com sua família. Aconteceu que, assim como Atlântida, o navio afundou e nunca foi encontrado, mas ele de alguma forma sobreviveu e voltou. Em resposta, Minami lhe deu uma cutucada no olho e disse para ele parar de agir como uma estrela dramática da Broadway. Ela então apontou para a cabeça e perguntou se ele conseguia ver alguma de suas bandeiras idiotas ali. Foi então que ele percebeu que não conseguia ver nenhuma das bandeiras dela, e Minami deixou claro que uma bandeira nunca se levantaria em sua cabeça antes de propor que se tornassem amigos. Mais tarde, durante o almoço, Sota e Nanami estavam sentados sob uma árvore comendo, quando uma garota se aproximou na ponta dos pés. A primeira coisa que Sota notou foi a bandeira de amizade no topo da cabeça dela. Então ele educadamente perguntou quem ela era. A garota se apresentou como Mahugasa Aokeni, e Nanami, em silêncio, perguntou se ela tinha uma bandeira, então ele confirmou. Imediatamente ele tentou derrubar a bandeira, mas ficou surpreso ao ver que ela foi levantada novamente, então continuou tentando. No final, ele cedeu e permitiu que ela se sentasse com eles, após o que ele perguntou a Nanami quem era Aokeni. Nanami disse a ele que ela era a herdeira do grupo financeiro Mahugasala, o que fez com que ele a chamasse de princesa. Aokeni ouviu o que ele disse e contou a ele que Nanami era uma princesa, explicando que ela era a 13ª princesa de seu país, o que chocou Sota. Aokeni então anunciou que os três seriam amigos a partir daquele momento. Depois da escola, Aokeni insistiu em ir à casa de Sota e até conseguiu arrastar Nanami junto. No entanto, as duas meninas ficaram de boca aberta quando viram a armadilha de rato mal cuidada em que Sota estava vivendo. Descobriu-se que era uma das antigas residências da escola, e Sota era o único morador. Embora parecesse uma armadilha mortal, Akane expressou sua alegria por ter sido convidada para o quarto de um garoto pela primeira vez. Sota logo se desculpou para ir ao banheiro, então Minami perguntou a Akane por que ela estava tão interessada em Sota. Akane disse que era porque Sota parecia infeliz, e vê-lo fazia com que ela quisesse entrar em cena e salvá-lo. Ela explicou que uma vez teve um amigo quando era mais jovem, mas a família dela o separou. Ela disse que a menina também parecia lamentável na época, e como não pôde salvá-la, esperava poder salvar o Sota. Isso fez Nanami dizer que tanto Akane quanto Sota eram farinha do mesmo saco, já que ambos tinham essa coisa de tristeza e melancolia. Ela disse a Akane que esperava que ambos pudessem se salvar de uma forma ou de outra, fazendo Akane pular e abraçá-la. Sota entrou naquele momento e tentou entender a cena que se desenrolava diante dele, mas acabou desistindo. Justo quando as meninas estavam para sair, Akane de repente se lembrou de que tinha esquecido algo no quarto de Sota. Ela pediu para Nanami esperar e começou a voltar, mas Sota notou que ela tinha uma bandeira de morte na cabeça.
Ele rapidamente perguntou a Nanami sobre o que elas haviam conversado na ausência dele, e quando ela lhe disse que era sobre o passado de Akane, ele correu atrás dela. Infelizmente, quando ele chegou até ela, já era tarde demais, e ela caiu no buraco que de repente se abriu debaixo dos seus pés. Sota correu para o lado dela e tentou derrubar a bandeira dizendo coisas positivas para ela, mas não funcionou. Eventualmente, ele teve que beijá-la, para que a bandeira de romance substituísse a bandeira de morte, e funcionou quase imediatamente. Akane gritou de surpresa quando foi com tudo para cima dele como Randy Orton. No dia seguinte na escola, uma garota de cabelo verde chamada Okiku derrubou Sota no chão e, sem querer, montou nele, chocando todos. Ela então disse a ele o quanto sentia sua falta e contou que ouviu sobre o navio de cruzeiro afundado. Ela pediu desculpas a Sota por ele ter perdido seus pais, mas quando ele falou sobre a irmã, ela ficou confusa. Nesse momento, Sota tinha certeza de que ninguém além dele tinha memórias de sua irmã mais velha, mas não disse nada sobre isso. Minami, por outro lado, cansou-se de vê-los naquela posição comprometedora, então ela chutou Sota contra a parede. Só depois que Okiku explicou que eles eram amigos de infância, é que ela se acalmou e parou de vê-lo como um descarado conquistador. Mais tarde naquele dia, Okiku acompanhou Sota e as meninas até o dormitório dele, e ela começou a chorar quando o viu. No entanto, ela logo esqueceu o estado deplorável do prédio quando notou quão próximo Sota parecia estar de Nanami e Akane. Ela imediatamente deu a aprovação de irmã mais velha, dizendo que não havia nada que ela quisesse mais do que ver Sota feliz. Akane ficou contente com isso, mas Nanami reclamou e pediu a Sota que esclarecesse as coisas, pois ela não queria ser conhecida como uma de suas mulheres. Sota disse a ela que não se importava porque queria que todos os três se dessem melhor. No caminho de volta para o campus da escola, Nanami perguntou a Sota que tipo de bandeira Okiku tinha. Ele disse que era uma bandeira de amor fraternal, e ela o aconselhou a derrubar a Okiko de Adele, que o mimaria pelo resto da vida. Sota tentou, mas para sua surpresa, a bandeira desviou, e Okiku continuou com suas provocações, completamente alheia ao que ele estava tentando fazer. No campus, eles foram ao clube de chá visitar uma chibi baixinha chamada Ryukishibara Sumudi. Segundo Nanami, ela era anciã da escola e estava por lá desde antes de qualquer um deles usar fraldas. Okiku os levou até lá para perguntar a Sumudi se algo poderia ser feito sobre o dormitório de Sota, e ela lhes disse que seria difícil. Como o dormitório foi construído logo após a fundação da escola, e já que não havia muito financiamento, eles não seriam capazes de reconstruí-lo. No momento seguinte, uma garota entrou e Sumudi a repreendeu por não tirar os sapatos. A garota disse para ela não ficar nervosa antes de se apresentar a Sota e as garotas como Saitekuji Mamori, a presidente do conselho estudantil. Ela disse que tinha uma solução para o problema de moradia de Sota e os levou até o dormitório. Parecia que ela havia encarregado a Sociedade de Engenharia Civil de reconstruir o lugar, então, com alguma assistência dos colegas de classe de Sota, eles começaram a trabalhar nisso. Uma semana depois, o dormitório estava pronto, e enquanto todos estavam limpando, Sota estava lutando para mover um sofá. Ele então chamou a pessoa na escada, pedindo ajuda, pois presumiu que a pessoa era um menino. No entanto, ele ficou chocado ao ver o rosto de uma garota e rapidamente se desculpou. A pessoa, que era um menino, disse-lhe para não se desculpar e até agradeceu por ter sido a primeira pessoa a tratá-lo como um menino. Tantas bandeiras de amizade brotaram na cabeça dele, fazendo Sota se perguntar como ele deveria derrubá-las, caso algum dia tentasse fazê-lo. O rapaz então se apresentou como Tuzokuyama Megumu e implorou a Sota que o chamasse de Megumu, ao contrário dos outros que o chamavam de Meg. Sota concordou e perguntou por que ele estava vestido com shorts e não calças. Megumi explicou que sua irmã achava que ele ficava mais fofo assim, então ela tinha conseguido permissão da escola para ele se vestir dessa forma. Nesse momento, Akane entrou e viu os dois, e como esperado, ela interpretou a situação de forma errada. Então, teve que explicar que Megumu era um garoto e não uma garota para mudar a opinião dela. Okiku e Nanami logo se juntaram a eles e ambas referiram-se a Megumi como uma menina, deixando-o triste. Naquela noite, Maimori lhes disse que o dormitório seria fechado porque era uma política da escola ter mais de um residente. Assim que ela os deixou surpresos com a notícia, saiu correndo, deixando Tsumugi para garantir a Sota que tudo o que ele precisava fazer era encontrar colegas de casa e ele ficaria bem. Sota disse a eles que não se importava de viver sozinho, pois estava acostumado, mas Akane e Okiku insistiram em se mudar. Megumu também concordou em se mudar e de alguma forma Nanami foi convencida a se mudar também. Mais tarde, enquanto as meninas estavam tomando banho, Megumu sugeriu dar uma olhada nelas. Ele arrastou Sota até o banheiro, mas desistiu no último minuto e empurrou Sota para dentro do banheiro. Assim que Nanami o viu, não perdeu tempo e acertou-lhe a cabeça com uma tigela. Depois de sobreviver à tentativa de assassinato, Sota estava voltando para o seu quarto quando viu uma bandeira da morte na frente de uma porta. Ele entrou na sala e viu a bandeira em cima de uma caixa, que ele abriu e encontrou uma carta endereçada a ele.
Na carta, havia menção de uma cavaleira princesa, um mago, um clérigo e um ninja, juntamente com bandeiras sendo levantadas. Quase imediatamente, ele recordou seu encontro com uma garota chamada Sakura, que jogou xadrez com ele. Sota havia perdido para ela, e como parte do acordo, ele tinha que fazer o que ela pedisse sem reclamar. Para sua surpresa, ela deu a ele seus poderes para ver bandeiras, e pediu que ele descobrisse a verdade por trás do mundo. De volta ao presente, Sota percebeu que tudo estava ligado ao navio de cruzeiro e a Sakura. No dia seguinte, Sota e as meninas ouviram o som de um helicóptero, e quando olharam para fora, um grande container foi deixado no gramado da frente. Imediatamente, eles foram ver o que era, e quando abriu, uma robô feminina saiu. O único problema era que sua cabeça caiu, o que os fez gritar porque parecia assustador. Finalmente, a robô colocou a cabeça de volta e disse que tinha sido enviada por uma família canis para cuidar dela. Ela também disse que seu nome era Huri, e todos a aceitaram de braços abertos, pois não havia motivo para mandá-la de volta. O Kiku então apontou que eles chegariam atrasados à escola, então todos se levantaram para sair, e ficaram surpresos ao ver Huri indo com eles. Em algum momento do dia, enquanto almoçavam no terraço, assistiram a uma transmissão ao vivo de Maimori, que anunciou os próximos Jogos Atléticos. Ela disse que os jogos durariam uma semana inteira, e a equipe com as pontuações mais altas seria nomeada MVP. Todos ficaram animados e começaram a falar sobre em qual jogo queriam competir com Sota, e isso o fez sentir-se bem. Passar tempo com eles o distraiu da carta e da grande bandeira da morte sobre sua cabeça. Mamori logo se juntou a eles no telhado e, como ela sempre era a portadora de más notícias, informou que se eles não fossem nomeados MVP, Sota seria expulso e o dormitório deles seria fechado. Voltando um pouco, foi revelado que o conselho de diretores não estava contente com o dormitório misto porque era indecente. Mimori os chamou de um bando de velhos ciumentos que tinham inveja de Sota porque ele conseguia atrair mais garotas do que eles poderiam sonhar em seus anos de adolescência. Ela também os lembrou de que todos os outros dormitórios estavam lotados, então eles não podiam reclamar. Quando eles tentaram argumentar, ela lhes disse que o Quest Hall, que era o nome do dormitório, ganharia o MVP. Infelizmente, ela não parou por aí, e disse a eles que se o Quest Hall não ganhasse, eles poderiam fechar o dormitório e expulsar Sota. Depois de ouvir sua explicação, as garotas apontaram que ela era a razão de estarem naquela confusão. O Kiku até a chutou no chão e teria batido nela se não fosse por Sota. Em uma tentativa de se redimir, Mamori lhes disse que havia conseguido alguém para ajudar a treiná-los para a vitória. Depois que ela saiu, as garotas e Megumi tentaram encorajar o Sota, dizendo-lhe que iriam com ele se ele fosse expulso. Antes que Sota pudesse recusar suas ofertas, alguém disparou uma flecha nele. Felizmente, ela caiu entre suas pernas. A atiradora era uma garota chamada Rin, e ela disse a eles que havia sido designada por Mamori para treiná-los para os Jogos Atléticos. No entanto, ela deixou claro para Sota que acreditava que ele era um inútil incompetente e uma desgraça para todos os homens, já que estava contando com as meninas para mantê-lo na escola. No início do dia seguinte, Rin acordou todos eles para começar o treinamento para os jogos. Depois de tê-los exausto por algumas horas, todos, exceto Sota, voltaram para os dormitórios para descansar. Então Passum cansou e caiu de joelhos, fazendo Rin dizer o quão patético e fraco ela achava que ele era. Apesar das ofensas, Sota não pareceu ofendido e disse a ela que se fosse expulso, não importaria porque estava acostumado a ficar sozinho. Rin disse-lhe para agir como homem e parar de se comportar como se sua vida fosse uma peça trágica de Shakespeare, quando ele estava vivendo o sonho da maioria dos caras da sua idade. Sota então perguntou a Rin que tipo de caras ela gostava, e ela disse que acreditava que todos os homens eram piores do que lixo, mas havia apenas uma pessoa que ela reconhecia como um verdadeiro homem, e ele não era outro senão seu amigo de infância Sota. Ela disse que no início eles eram inimigos que brigavam o tempo todo, mas com o passar do tempo tornaram-se os melhores amigos. Infelizmente, ele se mudou um dia, e ela não o via desde então, mas ainda o considerava a melhor coisa depois do iPhone 15. Sota então contou a ela que conheceu uma pessoa que sempre o chamava de Sota. Rin ficou surpresa com a coincidência e disse que enviaria uma mensagem para seu amigo contando sobre isso. No momento seguinte, o celular de Sota apitou com uma mensagem, e quando ele leu em voz alta, eles perceberam que Sota era Sota. Rin ficou tão envergonhada e tentou disfarçar, perseguindo Sota. Mas quando quase caiu e ele a salvou, sua atitude mudou. Sota percebeu que ela tinha uma bandeira Yandere, então falou rapidamente com ela e a animou, o que mudou a bandeira imediatamente. Quando voltaram para o dormitório, contaram aos outros sobre sua descoberta, e Rin garantiu-lhes que venceriam, não importava o que acontecesse. No primeiro dia dos jogos, Rin explicou que, além de conseguir muitos pontos em suas provas, o trabalho em equipe lhes daria um impulso. Ela então entregou a eles a lista de atividades em que cada um deles tinha que participar. Enquanto os eventos aconteciam, Maimori fez questão de chamar a atenção de todos para a equipe de Sota, que estava se saindo bem.
No final do dia, eles foram para casa para celebrar a vitória, e Rin lembrou que ainda tinham dias restantes. Enquanto comiam, conversaram sobre como estavam fazendo de tudo para manter Sota com eles. Em algum momento, enquanto as garotas brincavam entre si, Sota saiu para lavar o rosto e ficou deprimido ao ver sua bandeira de morte novamente. No dia seguinte, ele ainda estava deprimido por não ter conseguido pegar a bola durante o evento de tiro livre e perdido. No quarto dia, o Salão Quest estava em 8º lugar e as garotas não puderam deixar de se perguntar o que deu errado, já que tinham ido tão bem no começo. Enquanto isso, Sota estava sentado sozinho em um canto escuro em algum lugar dos dormitórios quando Ruri foi encontrá-lo. Ela disse a ele que havia concluído que o fracasso dele se devia ao seu estado depressivo. Ela disse que ele de alguma forma transferiu suas emoções para as meninas e que todas estavam com o ânimo baixo. Ele então pediu para ela ir com ele, e eles foram para a estufa, onde ele revelou que ia morrer. Ele disse que essa era a razão pela qual não se importava em ser expulso, pois estar longe deles reduziria a dor de sua morte. Ele também contou a ela sobre sua habilidade de prevenir a morte dos outros e admitiu que não podia fazer o mesmo por si mesmo. De repente, ele se lembrou da carta, e quando mencionou que a primeira bandeira estava sendo erguida, Ruri começou a procurar em seu banco de dados. Quando ela terminou, disse a ele que sabia que ele estava procurando a verdade por trás do mundo e perguntou se ele queria descobrir. Quando ele disse que sim, ela explicou que a primeira porta aberta pelos 4 heróis sob o estandarte real estava conectada à área por trás do mundo. Ela disse que aquele que derrubaria a bandeira da morte estaria esperando atrás da porta. As palavras dela fizeram Sota perguntar se ela tinha informações sobre Sakura, mas Ruri disse que não. Então ele perguntou se ela sabia onde estava a primeira porta. Em resposta, ela mostrou-lhe uma imagem holográfica do antigo salão de missões. Nanami estava vestida como cavaleiro, Akane como maga e Ruri como ninja. Nanami então os conduziu para dentro do prédio por um corredor até encontrarem uma passagem subterrânea. Após caminharem pela passagem por um tempo, se depararam com uma porta, que Nanami chamou de a primeira porta. Assim que a abriram, uma luz brilhante surgiu e Sakura estava lá, lembrando Sota de seu dever de descobrir a verdade por trás do mundo. De volta ao mundo real, Sota não estava convencido de que os dados eram confiáveis, mas isso lhe dava esperança. Então ele implorou a Ruri para ajudá-lo e ela concordou. No dia seguinte, Sota contou a Nanami que tinha falado com todas as garotas em Megil antes dos jogos começarem e disse a cada uma delas o que ele sabia que precisavam ouvir, o que as incentivou a dar o melhor de si. Assim que Rin entregou a faixa a ele, tanto ele quanto Nanami começaram a última etapa da corrida. Infelizmente, ocorreu um acidente e Nanami se machucou, mas ela se recusou a parar e insistiu que continuassem. Impulsionado pelo seu desejo de manter os amigos felizes, Sota pegou Nanami e carregou-a pelo resto do caminho. O acidente os atrasou, então eles ficaram em 2º lugar e todos ficaram tristes com isso. No entanto, Maimori veio com os membros do conselho para falar com eles e informá-los de que haviam recebido o título de MVP. Isso os deixou todos felizes, pois Soto permaneceria na escola com eles. Enquanto comemoravam, um dos membros do conselho, que estava assistindo das arquibancadas, se virou para ir embora. Surpreendentemente, ele não foi muito longe quando se transformou em uma mulher com longos cabelos loiros, vestida com roupas pretas e uma máscara. Alguns dias depois, enquanto Soto estava verificando o corredor que ele tinha visto nos dados do holograma, as meninas vieram correndo até ele. Descobriram que ele prometeu ir a um encontro com Akane e expressaram seu descontentamento por terem sido deixados de fora. Para deixar todos felizes, ele concordou em sair com todas, mas Nanami se recusou a ir com eles. A primeira pessoa que Soto encontrou depois de sair de casa foi Megumu, e as pessoas ao redor os confundiram com um casal. Eles então foram ao fliperama, onde Soto ganhou um ursinho de pelúcia para ele em uma máquina de garras. Para agradecê-lo, Megumu levou a um Keifa para provar o maior parfait que tinham e até sugeriu terminar de uma só vez. No entanto, ele não conseguiu e implorou para Soto compartilhar o dele. Então ele fez isso. Enquanto comiam, Soto notou que Megumu tinha creme no rosto e lhe disse, mas Megumu pediu-lhe para limpar para ele. Foi então que Soto olhou ao redor pela primeira vez e percebeu que todos esperavam que ele beijasse Megumu. Megumu nem estava tentando mudar as opiniões dele sobre o relacionamento por causa do modo como estava agindo. Então Farhat usou um guardanapo para limpar o rosto e destruir quaisquer imagens profanas que estavam passando pela mente de todos. Em seguida, ele se encontrou com Akane, que o levou a um lago para um passeio de barco. Ela disse que seu pai havia sugerido porque todos os casais que iam lá terminavam depois de andar nos barcos. Enquanto estavam na água, Akane quase caiu, mas Sota a segurou rapidamente e evitou qualquer ferimento. O único problema foi que um pouco de água a respingou e suas roupas ficaram encharcadas, permitindo que ele visse sua roupa íntima. Em seu estado de constrangimento, ela admitiu que sua mãe a havia aconselhado a usar o conjunto de lingerie caso as coisas entre ela e Soto avançassem além do 2º passo. Sota não podia acreditar que a mãe dela era capaz de aconselhar a filha a se culturar no primeiro encontro.
Depois de deixar Akane, Sota encontrou com Rin, que estava vestida como uma garota normal pela primeira vez em toda a sua vida. Ela ficou um pouco envergonhada, e assim que Sota notou a bandeira Yandere na cabeça dela, ele disse que ela estava fofa. Eles então se sentaram em um banco, e enquanto assistiam algumas crianças brincando, Sota disse a ela que isso lembrava deles quando crianças. Isso fez Rin pegar algumas fotos antigas que tinha com ela, e uma em particular chamou a atenção de Sota. Rin lembrou que foi no dia em que subiram em uma chaminé, mas também lembrou que Sota a fez participar de uma competição de xixi. Rin estava tão envergonhada que no presente exigiu que ele compensasse, mas como ela estava tão agitada, desmaiou. Ele teve que carregá-la nas costas para se encontrar com Okiku, que era a última pessoa na sua lista de encontros. Eles tiveram que voltar para casa para que Okiku pudesse colocar Rin na cama, e enquanto Sota esperava por ela, ele notou um porta-chaves. Quando ela voltou, ele se desculpou por ter arruinado o encontro deles, então ela pediu que ele compensasse deitando-se no colo dela. Enquanto ela acariciava sua cabeça, ele falou sobre o chaveiro, e ela disse que era sua posse mais preciosa. Ele tinha dado a ela quando eram crianças, pouco antes de ele se mudar. Foi a forma dele prometer ser o irmão mais novo dela, mesmo que não fossem ficar juntos novamente. No presente, Okiku disse-lhe que ele seria sempre seu irmão, e isso o fez pensar em sua verdadeira irmã por um momento antes de Okiku tentar sufocá-lo com seus travesseiros naturais. Naquela noite, enquanto as meninas tomavam banho, Huri levou Sota para o corredor subterrâneo que ela tinha reduzido durante o dia. Quando chegaram à porta, Sota a empurrou e entrou em uma sala com nada além de um baú de tesouro. Esculpidos na lateral estavam um cavaleiro, um mago, um clérigo, um ninja e alguns outros que Sota não reconheceu. Huri tentou escanear, mas não conseguiu descobrir do que era feito ou o que havia dentro, então Sota sugeriu que cuidassem disso mais tarde. No momento seguinte, uma luz brilhante brilhou de uma abertura ao lado da sala, então Sota correu para ver o que era. A abertura o levou para fora e ele ficou surpreso ao ver uma garota de cabelo azul que lhe disse que não gostava de como ele brincava com bandeiras. No dia seguinte, Sota soube que o nome dela era Maddie, e ela tinha acabado de se transferir para sua turma como a mais nova aluna. Sota observou enquanto Mei derrubava as bandeiras daqueles que se aproximavam dela e percebeu que ela tinha o mesmo poder que ele. No entanto, ele foi distraído pelas garotas que lhe mostraram uma lista para a próxima excursão da turma. Sota verificou a lista e descobriu que seu nome estava escrito nas listas de trilha e natação. Para responder à sua pergunta não feita, Huri mostrou a eles uma mensagem holográfica de Mamori, explicando por que o colocou em ambas as excursões. Quando o dia da viagem chegou, Sota não estava tão animado quanto os outros. Depois que Rin e Okiku arrastaram uma Akane chorando em direção ao grupo de caminhada, Sota e os outros foram para a praia. Todos, incluindo Huri, trocaram para trajes de banho, mas a mais chocante foi Sumudi, que tinha peitos muito grandes para alguém que podia passar por uma das ajudantes do Papai Noel. Ela fingiu não saber do que estavam falando e empurrou Sota para a água. Quase imediatamente, Sota vomitou, então eles o puxaram de volta para a praia. Ele então explicou que a visão da água o lembrava do naufrágio, fazendo Sumudi começar a chorar e a abraçá-lo. Ela prometeu dar aulas de natação a ele e pediu aos outros para desfrutarem do tempo. Quando ela tentou ensiná-lo, Sota ainda não conseguiu se controlar e vomitou tudo de novo. Então ela o soltou. Ele acabou em um banco à beira da estrada, onde uma jovem lhe ofereceu uma garrafa de água que tinha gosto de urina de gato. Então ele cuspiu. Ela se desculpou e ofereceu vender-lhe um picolé que ele comprou após notar uma história voando na cabeça dela. A garota sentou-se com ele no banco e se apresentou como Kurumiko. Mas quando ele perguntou se ela estava na escola, ela ficou hesitante e foi embora. Mais tarde, ele se encontrou com os outros, incluindo Okiku, Akane e Rin. O professor deles informou que aqueles que estavam na viagem à praia iriam fazer uma caminhada no dia seguinte e vice-versa. Infelizmente, como Soto estava em ambas as listas, ele foi novamente levado para a praia, mas desta vez ele não foi obrigado a nadar. Enquanto ele observava as meninas, Kurumiko se aproximou dele e, enquanto falava, deixou escapar que seus pais estavam mortos. Ela também lhe disse que, enquanto estavam vivos, sempre a ensinaram a não depender dos outros para nada. Enquanto conversavam, Akane se juntou a eles, reclamando sobre o pepino do mar que havia se alojado entre seus balões de ar. Depois que ela conseguiu tirar, Sota a apresentou a Kurumiko e Akane acabou comprando todos os picolés que ela tinha, fazendo Kurumiko perguntar quem ela era. No momento em que Sota disse que ela era uma herdeira, sua atitude mudou de repente e ela saiu correndo. Sota foi atrás dela e ela admitiu que se sentia um pouco inferior conversando com alguém como Akane. Sotov assegurou-lhe que não importava, o que pareceu animá-la e mudar a bandeira da história em sua cabeça. Kurumiko então convidou Sotov para ir a algum lugar com ela, e Winnie concordou. Ela o levou a uma caverna onde admitiu que sabia quem ele era antes de se aproximar dele. Ela lhe contou que ambos os pais trabalharam no navio de cruzeiro em que ele estava e pediu desculpas por ele ter que lidar com as famílias dos outros passageiros. Ela disse que era dever da tripulação manter todos seguros, mas eles não conseguiram fazê-lo.
Então Tai perguntou se ela estava tentando carregar a cruz dos pais por nunca depender de mais ninguém, e ela respondeu que sim. Isso fez com que ele dissesse que a perdoava apenas para que ela se sentisse melhor, e ele também acrescentou que o acidente não tinha sido culpa de ninguém. Quando se viraram para sair, descobriram que a maré havia subido, e a caverna estava se enchendo de água. Como nenhum dos dois sabia nadar, sentaram-se esperando que alguém os encontrasse em breve. Enquanto esperavam, Kurumiko fez Sota prometer ser seu irmão mais velho se eles saíssem vivos. Sota concordou, mas quando notou que a bandeira dela havia sido substituída por uma bandeira de morte, ele disse que eles não precisavam esperar. Funcionou, mas por alguma razão foi substituído por mais 3 bandeiras da morte. Em sua tentativa desesperada de derrubar as bandeiras, Sota prometeu levá-la de volta para a cidade e inscrevê-la na academia, o que derrubou as bandeiras. Kurumiko ficou tão feliz que aceitou, justo quando Ruri surgiu da água. Quando voltaram ao hotel, Sota apresentou Kurumiko aos outros e todos a receberam de braços abertos. Eles então tentaram convencer Maimori a ajudar com a matrícula e bolsa de estudos de Kurumiko, mas ela estava hesitante, então prometeram um encontro com Sota. Maimori concordou, mas disse a eles para não a culparem se Sota se apaixonasse perdidamente por ela, mesmo que todos soubessem que isso não aconteceria. No dia seguinte, Sota e Maimori foram ao encontro, e ela sugeriu ir a um riacho próximo. Enquanto ela brincava na água, pediu desculpas por tê-lo obrigado a passar tempo com ela. Ela também disse a ele que qualquer outro cara teria recusado um encontro com ela porque ela era um pouco demais para eles lidarem. Softa disse a ela que aqueles que a rejeitaram eram tolos cegos com salsichinhas e disse que admirava a maneira como ela vivia a sua vida. As palavras dele a fizeram lembrar do irmão doente, que também lhe dizia que ela era uma pessoa incrível. Ela então abraçou o Sota e prometeu fazer tudo ao seu alcance para colocar a Kurumiko na academia. Infelizmente, a diretoria recusou o pedido dela, então Sota teve que se despedir de Kurumiko. No entanto, quando voltaram para o dormitório, ficaram surpresos ao ver Kurumiko esperando por eles. Quando perguntaram como ela tinha chegado lá, ela disse que Medi a tinha trazido junto com ela da praia. Mei explicou que ela havia invadido o sistema da escola e registrado Kurumiko como uma estudante, fazendo-os chamar Minori de idiota por não ter feito isso antes. Depois de conversarem por um tempo, Minori anunciou que ela e Tsumugi iam se mudar, e Mei concordou em ficar por causa de Kurumiko. Dias depois que Sota deixou Kurumiko na escola, ele foi ao telhado para falar com Mei. Depois de confirmar que ela também conseguia ver bandeiras, ela lhe disse que Sakura era conhecida como o Sacramento. Ela também lhe falou sobre um ser chamado Angelus Gemini, que tinha poderes que rivalizavam com os dele. Ela afirmou que era um navio do destino que navegava pelos mares de todos os planos existentes, e era capaz de invocar qualquer fenômeno. Quando ela perguntou o que ele desejava alcançar com seus poderes, ele disse que queria derrubar sua bandeira de morte e depois fazer o que Sakura havia solicitado. Ela então mencionou algumas palavras em um mundo paralelo onde seus amigos não faziam ideia de quem ele era e até mesmo morreram, já que ele não estava lá para salvá-los. O último lugar onde ela o levou foi o navio de cruzeiro e ele se viu sentado em um canto. Ele se aproximou de seu eu alternativo e o encorajou a não desistir, pois ainda tinha muito pelo que viver. Suas palavras pareceram surtir efeito, mas quando a pessoa se virou para encará-lo, ele se viu olhando nos olhos da senhorita Miyuki, sua professora. Enquanto caminhavam juntos, ela revelou ser sua bisneta naquela realidade, o que o surpreendeu. No momento seguinte, houve uma explosão, e eles foram separados por uma parede de fogo. No entanto, ele notou uma bandeira de protagonista na cabeça dela, enquanto ela prometia viver uma boa vida. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao seu mundo, e muitos lhe disseram que porque ele havia salvado Miyuki, o mundo dela agora giraria em torno dela, assim como o deles gira em torno dele. Enquanto ela ainda falava, Sota tossiu sangue e ela percebeu que a bandeira de morte dele estava ficando mais forte. Ela tentou suprimi-la e quase foi dominada por ela, mas se recusou a desistir. Quando ela conseguiu suprimi-la, Sota estava desmaiado e Sakura apareceu de repente do nada. Ela disse a Mei que não podia deixá-la interferir em seus planos, porque os membros da Casa das Sete Virtudes sabiam coisas que ela não queria que Sota descobrisse ainda. Ela então tocou na cabeça dela e Mei desmaiou imediatamente. Mas quando Sota abriu os olhos, Miu já estava acordada. Quando ele perguntou a ela sobre a bandeira, ela o olhou de maneira estranha. Então ele perguntou sobre a Casa das Sete Virtudes. Mas ela ainda não fazia ideia do que ele estava falando, fazendo-o perceber que ela tinha perdido toda a memória sobre as bandeiras e tudo relacionado a isso. Dias depois, Ruri sequestrou Sota e o levou até Akane, que explicou que Ruri havia saído voando quando ela disse que gostaria de vê-lo. Ela também acrescentou que não fazia ideia de que o robô maluco tinha ido buscá-lo até eles chegarem. Sota a assegurou de que não estava bravo com ela. Então, Ruri os deixou sozinhos e se afastou para ir à sua manutenção. Quase uma hora depois, enquanto Sota e Akane tomavam chá, a porta se abriu de repente e todos os seus amigos entraram correndo. Eles imediatamente começaram a se preocupar com Sota ao explicar que Okiku e Rin haviam ligado para contar o que aconteceu.
Akane pediu desculpas novamente em nome de Huri por causar problemas, mas eles disseram que estava tudo bem. Quando admitiram que estavam felizes por ver Sota novamente depois de voltarem para casa nas férias de verão, ela os convidou para passar o dia em sua casa. A primeira coisa que fizeram foi almoçar, mas como nenhum deles tinha crescido na alta sociedade, não faziam ideia de como se comportar. Sota sugeriu que observassem Akane e repetissem as coisas que ela fizesse. No entanto, logo ficou claro que eles eram burros pra caramba, porque quando Akane deixou cair a faca, eles fizeram o mesmo. Quando ela pediu uma segunda porção de rosbife para Sota, eles fizeram o mesmo, e ele acabou com uma montanha de rosbife que deixaria Scooby-Doo muito feliz. Mais tarde, enquanto Sota estava de molho no banho, Rin entrou e quase teve um ataque cardíaco quando ele acidentalmente a expôs às suas joias da coroa. Ela o chamou de espião cultural e perguntou por que ele estava no banho das mulheres. Sota argumentou que era o banho dos homens, mas engoliu a língua ao ouvir as outras garotas se aproximando. Rin rapidamente agarrou a mão dele e o escondeu atrás de uma grande pedra, justo quando a porta se abriu. Infelizmente, ela acidentalmente mostrou seu corpo para ele, então ficou envergonhada e começou a reclamar. A reação dela chamou a atenção dos outros, que se aproximaram tentando descobrir o que estava errado. Rin conseguiu mantê-las ocupadas tempo suficiente para Sota sair do banho com sua dignidade intacta. No dia seguinte, Nanami ligou para Akane por videochamada e ficou surpresa ao ver que todos estavam juntos. No final, todos pegaram um voo para o país de Nanami, Bladefield, e ela os recebeu no aeroporto antes de embarcarem todos em um trem. Quando o trem fez sua primeira parada, Sota foi ao banheiro. No caminho de volta para seus amigos, ele encontrou a irmã mais nova de Nanami, Princesa Hakua, e ela o convidou para contar histórias do Japão. Nanami logo os encontrou, e assim que estava repreendendo Sota por se perder igual ao Zoro, alguém entrou. Aconteceu de ser um robô que se parecia com Huri, e ela veio para eliminar Nanami e Hakua. As criadas de Hakua fizeram o possível para detê-la, mas ela a superou. Pouco antes de Sota pegar Hakua e fugir, ele notou uma bandeira de morte acima da cabeça dela que o assustou. O exterminador viu Huri 2.0 e imediatamente foi atrás deles, perseguindo-os até encurralá-los no último vagão do trem. Para salvar suas vidas, Sota desacoplou o vagão, e antes que o robô pudesse seguir, número 0 a apunhalou. Sem motor para mover o vagão, Sota e as meninas caminharam até a cidade mais próxima e Hakua estava muito animada com tudo que via. Quando se sentaram ao lado de uma fonte, Nanami contou a Sota sobre a Casa das 7 Virtudes. Segundo ela, eles eram os responsáveis pelo ataque, mas antes que pudesse dizer mais, eles chegaram. Número 0 então avançou e contou a ele sobre o príncipe herdeiro e ordenou que escoltassem a princesa até ele. Quando chegaram ao palácio, Sota quase foi esmagado pelas garotas, que estavam felizes em vê-lo. Logo depois, Alia, o príncipe herdeiro, chegou e agradeceu a Sota por proteger suas irmãs. Enquanto isso, número 0 se aproximou de Madi, cujo codinome era número 7. Ela tentou falar com ela, mas Madi não fazia ideia de quem ela era, então pediu desculpas e se afastou. Mais tarde, ela foi visitar Elia em seu escritório e disse-lhe que toda a oposição tinha sido esmagada e que ninguém havia sobrado. Foi revelado que Elia foi quem vazou as informações sobre as princesas. Elia admitiu que tinha sido um movimento arriscado, mas disse que não se importaria em fazer novamente se significasse alcançar seu objetivo. Número 0 então disse a ele que ele não tinha feito nada de errado, pois estavam apenas testando as garotas para ver se elas seriam sucessoras dignas. Ela também disse que era dever da Casa das 7 Virtudes servir ao rei, não importando o que acontecesse, bem antes de desaparecer. Enquanto isso, Sota estava tentando entender por que as garotas tinham se reunido em seu quarto e estavam perturbando sua paz. No momento seguinte, a televisão mudou para uma transmissão ao vivo de Ilia, que anunciou que seu pai, o rei, havia falecido. Ele disse que foi por essa razão que assassinos tinham ido atrás de Nanami e Hakuei no trem, o que deixou todos confusos. Quando questionado sobre o significado da morte delas, ele revelou que as duas garotas não eram filhas do antigo rei, mas dele. Esta revelação não apenas chocou os cidadãos, mas também as garotas, pois elas não faziam ideia de que o irmão era o verdadeiro pai. Logo após o funeral, Nanami e Hakuat informaram a todos que, após os 3 dias obrigatórios de luto, haveria uma celebração para homenagear o novo rei. No dia da celebração, todos se reuniram na rua para assistir ao desfile. Sota e Megumu foram então confundidos com artistas e forçados a usar trajes de noivo e noiva. Quando se aproximaram de onde estavam seus amigos, as garotas quase morreram de choque no momento em que viram Megumu. Depois do desfile, Megumu chorou muito enquanto as garotas tentavam convencê-lo de que ele estava bonito. Enquanto isso, Sota foi falar com Hakua e disse a ela que sabia que ela estava fingindo estar bem. Hakua sentiu-se aliviada por alguém ter percebido e admitiu que achava que ele seria a única pessoa capaz de entender seus sentimentos, já que ele sempre parecia tão deprimido o tempo todo. Sota não sabia se era bom que Hakei parecia achar que ele estava transmitindo vibrações de Quarta-feira Adams.
No entanto, ele a ouviu enquanto ela dizia que não tinha certeza de como lidar com tudo. Ela disse a ele que todos os outros pareciam ter superado a morte do rei tão rapidamente que a fez se perguntar se eles realmente se importavam. Sota disse que era a maneira deles honrarem o rei, porque ele tinha certeza de que o rei não gostaria que ninguém ficasse triste. Suas palavras pareceram animar Hakuei, mas logo perceberam que as garotas estavam ouvindo quando as viram chorando. Todos eles confortaram Hakuei e disseram que ela sempre poderia contar com eles, não importava o que acontecesse. Nanami então agradeceu a Sota por animar Hakuei, mesmo tendo acabado de conhecê-la recentemente. Mais tarde naquela noite, Sota estava sentado perto da fonte quando notou uma tábua de pedra no canto. Assim que ele se aproximou, o número 0 apareceu atrás dele e disse que era a história da primeira rainha de Bladefield. A história era sobre uma princesa que ergueu a bandeira real e afastou os demônios. No entanto, um dos demônios se vingou e a matou com uma flecha. Então o garoto conhecido como a Bandeira Real, que foi abençoado pela deusa, a salvou. Ele usou seus poderes para trazer a princesa de volta à vida e se tornou o estandarte real, nunca mais sendo humano. Soto ficou tão perplexo que não conseguiu falar, pois a história parecia muito semelhante à dele, e ele começou a se perguntar se teria o mesmo destino. Ele recordou tudo o que havia acontecido com ele até aquele momento, e se perguntou se tudo tinha sido em vão. O número 0 então revelou que ela havia ordenado o ataque ao assassino que mirou Nanami e Hakua, afirmando que ela queria ver a força das futuras rainhas de Bladefield, e também eliminar toda a oposição. Ela também disse que estava disposta a sacrificar sua vida pelo mundo, e perguntou a ele o que ele achava do mundo que não o queria nem precisava dele. Sota não sabia como responder à pergunta dela, então ela o deixou sozinho com a promessa de encontrá-lo novamente. Dias depois, Sota e as garotas retornaram ao Japão e trouxeram Hakua com eles, então ela se matriculou na academia. Após sua apresentação à classe, Milky os lembrou sobre o próximo festival escolar e disse para se prepararem. Mais tarde naquele dia, enquanto Sota conversava com Megumo, Hakua se aproximou dele com alguns papéis e pediu para ele assinar. Ele assinou e mais tarde percebeu que havia sido enganado para endossar todos os seus colegas de dormitório para um concurso de beleza. À medida que os dias passavam, todos se prepararam para o festival, e na noite anterior ao primeiro dia do festival, Sota não conseguia dormir. Ele estava tão preocupado com a bandeira e como poderia acabar morrendo como o menino da história, o que não era algo que ele queria. No momento seguinte, ele ouviu Nanami perguntando se estava tudo bem, já que sua porta estava aberta. Sota rapidamente escondeu a chave e disse a ela que estava, mas ela olhou para ele estranhamente antes de se afastar. No dia do festival, o primeiro evento foi o concurso de beleza, e Sota se viu atuando como juiz. Depois que os participantes foram apresentados, todos fizeram coisas diferentes para acumular pontos. Para fazer Sota esguichar água em seus corpos com uma pistola de água, cozinharam e responderam a quiz. Cada garota acabou com a mesma pontuação, então, para desempatar, pediram que elas dissessem a Sota o que sentiam por ele. Nanami foi a primeira, e para aumentar sua confiança, soltou o cabelo antes de contar a Sota seus sentimentos. Ela disse que nunca gostou da cara estúpida dele, porque ele sempre agia como se carregasse o mundo nas costas. No entanto, à medida que o conheceu, sua opinião sobre ele mudou, mas recentemente ele estava lentamente voltando ao seu antigo eu sombrio. Ela disse que não entendia por quê, mas que estava disposta a ficar ao lado dele até que tudo se resolvesse. Sota não conseguia acreditar que havia alguém que se importava tanto com ele que começou a chorar. Quando Nanami percebeu, ele mentiu dizendo que estava tentando abafar um bocejo, fazendo-a perguntar se sua confissão tinha sido entediante. Ela logo percebeu que os outros também estavam chorando, e quando suas pontuações chegaram, quebraram a máquina de contagem. Os outros então disseram que não precisavam continuar a competição, e Nanami foi declarada a vencedora. O presente dela foi um passe livre para o festival, incluindo barracas de comida e um encontro com Sota. Nanami aproveitou a oportunidade para experimentar todos os lanches e comidas que conseguia encontrar, enquanto arrastava Sota com ela. Enquanto andavam pelos corredores, Sota foi subitamente derrubado por uma garota que implorou para que a escondessem. Depois que um grupo de estudantes passou correndo por seu esconderijo, a garota tirou os óculos e Nanami a reconheceu como a famosa idol, Sirika. Sota não fazia ideia de quem ela era, então Nanami explicou um pouco sobre a fama de Sirika e sua ascensão ao estrelato. Após estreitar laços com Sirika, ela perguntou por que estava na escola deles, e Sirika disse que era por causa do espetáculo que iria apresentar. Nanami apontou que o show era no último dia, e Sirika admitiu que estava um pouco curiosa, então veio conhecer a escola. Como fã leal, Nanami se ofereceu para mostrar a escola para Sirika, e então Sota foi junto com elas. Após visitar a escola e conhecer todos os amigos delas, acabaram perto do palco onde Sirika ia se apresentar. Foi então que ela disse a eles que seu primeiro show foi na sua antiga escola de ensino fundamental, logo após ela estrear. Mesmo que aquela apresentação tenha sido um sucesso, Sirika disse que lutou por 1 ano e meio para vender seus CDs. Ela admitiu que considerou desistir, mas um menino misterioso a viu e falou com ela.
Ela disse que ele lhe disse que ela tinha uma bandeira de vitória na cabeça, então ela estava destinada a conseguir, e como por magia, as palavras dele se tornaram realidade, quando ela percebeu que acabara de contar a eles o segredo do seu sucesso. Ela pediu que mantivessem isso em segredo e então foi embora. Assim que ela saiu, Nanami exigiu que Sota explicasse o que Serika lhes tinha revelado, porque estava óbvio que era dele que ela estava falando. Sota explicou que ele tinha visto Serika no dia que queria tirar a própria vida, mas decidiu fazer um último ato de bondade ao falar com ela. Quando ele disse que era para sua própria satisfação, Nanami argumentou que mesmo sendo esse o caso, ele ainda tinha ajudado Serika, o que era bom e algo que ele deveria ter usado seus poderes para fazer em vez de afastar todos e ele mesmo. Dias depois, todos se reuniram no palco e Serika começou sua apresentação e Nanami estava tão animada. Ao observar, Sota notou uma bandeira de luz acima da cabeça de Serika e viu a luz ao seu redor se transferir para a bandeira dela. Em troca, a bandeira transferiu luz para ele, e isso o fez perceber que, embora sua bandeira de morte significasse desgraça, ele estava rodeado por aqueles que fariam qualquer coisa por ele. Quando ele tentou segurar a bandeira, o mundo parou enquanto todos congelavam. E quando ele olhou para o palco, viu o número 0. Ela disse a ele que seus poderes haviam evoluído e agora estavam sobrecarregando o sistema. Ela então mostrou a ele as fotos do mundo paralelo que Made tinha mostrado e disse que era um mundo virtual. Ela explicou que a Casa das 7 Virtudes criou diferentes mundos virtuais a partir de dados para se opor ao Angelus Gemini. Ela disse que eles fizeram isso para evitar que o programa de computador assumisse o controle do mundo. Mas Sota não parecia surpreso. Quando ela perguntou o porquê, ele apontou que havia uma bandeira da verdade na cabeça dela e que ele podia ver os dados em suas mãos. House, ele perguntou o que aconteceria se ele escolhesse permanecer no mundo, e ela lhe disse que ele iria colapsar completamente. Isso foi suficiente para ele decidir partir antes que o mundo descongelasse novamente. Mais tarde, Minami procurou por ele na festa, e quando não conseguiu encontrá-lo, reclamou com Akane. Mas para sua surpresa, Akane não tinha memória dele. Dias depois, Sota se encontrou no espaço virtual lutando contra os lacaios de Angelus Gemini, enquanto tentava proteger o portão virtual de Bladefield. Enquanto isso, Minami não podia deixar de se perguntar por que nenhum dos amigos se lembrava de Sota. Meses se passaram e Sota ainda estava lutando no espaço virtual, e ninguém, exceto Minami, notou sua ausência. Eventualmente, as meninas decidiram sair do dormitório, mas Minami se recusou a ir embora sem descobrir a verdade. Ela correu até o quarto de Sota e forçou a porta, mas tudo o que encontrou foi a carta. Quando ela pegou a carta, reconheceu que a caligrafia era dela, mas não tinha lembrança de tê-la escrito. Nesse momento, Huri entrou na sala e disse que havia quebrado a criptografia de Sota antes de beijá-la. Minami encontrou-se em um espaço virtual e ficou surpresa ao ver que estava olhando para uma garota que se parecia exatamente com ela. A garota se apresentou como a irmã mais velha de Sota, mas acrescentou que ela era apenas uma metade de Minami. Ela explicou que o mundo deles foi construído em torno de muitos outros mundos virtuais e que porque número 0 queria parar o Angelus Gemini a todo custo, ela mirou em Sota. Como ele era descendente do estandarte real e do cavaleiro princesa, ela sabia que ele nascera com o poder de que precisava. Foi por isso que ela ligou a mente dele a várias simulações para forçar a ativação de seus poderes. Nanami também disse que, uma vez que descobrissem o plano dela, tentariam ajudar Sota, mas número 0 descobriu e os dividiu em 2. Nanami tinha todas as informações sobre o plano de número 0, enquanto Nanami 1 nem lembrava que tinha um irmão. Depois que a Nanami 2 escapou, ela tentou completar a missão, mas perdeu o poder e teve que se fundir com a Huri, já que não havia outro lugar para ir. Após sua explicação, ela disse a Nanami 1 que Sota estava lutando sozinho no espaço virtual, então eles tinham que ajudá-lo. Nanami 1 concordou e abraçou Nanami 2. Então, quando voltaram ao mundo real, estavam inteiras novamente. Nanami então pediu a Huri para ajudar, e assim que Huri concordou, percebeu Akane parada na porta com lágrimas nos olhos. Ela disse a Nene no chat que sentia ter esquecido algo importante e disse que queria ajudá-la. Enquanto ainda estavam falando, os outros chegaram junto com Miyuki, então Nanami os levou para a sala do baú. Ela lhes contou que era para salvar o irmão, e assim que todos puseram as mãos no baú, ele começou a brilhar. Enquanto isso, Sota estava no seu limite, e havia acabado de se deparar com Angelus Gemini. Justo quando achou que iria perder, Nanami e os outros apareceram para lhe dar uma mãozinha. Enquanto lutavam, Sota tentou entender por que eles arriscariam suas vidas para salvá-lo. Mas ele não conseguia entender. A batalha progrediu e as garotas estavam vencendo, então o navio absorveu todos os seus lacaios e flutuou no ar. Facilmente derrubou as garotas ao tentar fazer o mesmo com Sota, mas ele estava protegido pela aura sombria. Enquanto lutava contra o Feixe, se viu de volta no navio de cruzeiro no dia em que ocorreu o acidente. Acontece que ele estava a bordo com Nanami, Okiku, Akane, Medimu e Rin, e eles estavam tentando sair. Sota notou uma jovem garota de pé sozinha, então ele a pegou pela mão e a arrastou com ele.
A garota perguntou por que ele a havia salvado, e ele disse que qualquer pessoa com um mínimo de humanidade faria o mesmo. Ele então perguntou seu nome, e ela lhe disse que era Demônio de Laplace, mas parecia já saber o nome dele. Nesse momento, ele ouviu um grito de socorro, então correu até o local e encontrou um homem preso debaixo de uma mesa. Ele rapidamente o ajudou, mas houve uma explosão e alguns destroços caíram sobre ele, prendendo-o completamente. O homem então prometeu voltar com ajuda antes de sair correndo da sala e deixar Sota sozinho. Depois que alguns ninjas passaram, Laplace se aproximou dele e tentou convencê-lo de que o homem o havia abandonado. Sota recusou-se a acreditar, mas quando as coisas começaram a piorar, ele gritou, dizendo que não queria morrer sozinho. No momento seguinte, o homem voltou com Nanami e os outros.